Saudações, professores, pesquisadoras, estudantes, artistas, escritores. Hoje é um dia especial. O Marginalia, Grupo de Estudos Interdisciplinares em Comunicação e Cultura, tem a honra de apresentar o Seminário de Extensão Arte, Revolta e Cultura, 100 anos do Manifesto Surrealista. Movimento que marcou uma época. O surrealismo ainda hoje é referência para a cultura contemporânea. Em 2024, por ocasião do centenário de seu primeiro manifesto, teremos a oportunidade de avaliar a história e o legado do movimento. De acordo com Edgar Morin, houve duas revoltas históricas da poesia. A primeira delas foi desencadeada pelo romantismo, principalmente de origem alemã, que, segundo o autor, representou a revolta contra a invasão da prosaidade, do mundo utilitário, do mundo burguês, que se desenvolveu no início do século XIX. Uma outra revolta poética contra o frio e seco mundo racional, destituído de sentido e encanto, deu-se já no século XX. Para Edgar Morin, o surrealismo foi uma espécie de segundo avatar da revolta poética. Foram os surrealistas que propuseram a busca pelo maravilhoso e o reencantamento do mundo. Eles defenderam a revolução do espírito, as potências do estado poético, as forças oníricas encontradas nos sonhos, em suma, o jogo mágico do universo. Nas palavras de Morin, a ideia surrealista é de que a poesia extrai sua fonte da vida, com seus sonhos e acasos. Havia também no surrealismo uma revolta com aspirações revolucionárias. Foi por isso que Breton pretendeu associar a fórmula política revolucionária transformar o mundo à fórmula poética surrealista mudar a vida. É dessa revolta surrealista que tratará o seminário que se inicia hoje com convidados tão especiais. Quero, nesse primeiro momento, agradecer em nome do Marginalia a todos vocês que se interessaram pela atividade e, principalmente, aos convidados, ao Floriano Martins e à Elis Regina, a quem estendo o nosso agradecimento por nos proporcionar esse momento para conhecer seus estudos, suas artes e suas pesquisas. Agradecemos também as unidades que, em parceria, proporcionaram a atividade que agora se inicia, que são o Departamento de Ciências Sociais, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes e, claro, a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Temos aqui presentes o professor Ivaldo, integrante do Marginalia, atual coordenador do Programa de Pós-Graduação. Temos que também agradecer aos professores colaboradores, o professor Alex Galeno, a professora Andressa Moraes e demais colegas, estudantes, pesquisadoras, alunos, escritores do Rio Grande do Norte e do Brasil afora, que já se inscreveram e que agora acompanharão o nosso seminário. E vamos estender os agradecimentos ao secretário da pós-graduação, Otânio, que está lá no suporte, e aos estudantes que integram a nossa equipe de apoio, Rickson, Malu, Victor e Isabel. Então, é um trabalho coletivo que faz com que hoje, né, e nos próximos encontros nós tenhamos a oportunidade de conhecer pesquisas de autores e autoras atuais, contemporâneos do nosso tempo. Hoje, em nosso primeiro encontro, temos como convidados Floriano Martins e Elis Regina Zios, que integram a Agulha Revista Cultural. Floriano Martins é cearense, poeta, editor, dramaturgo, ensaísta, artista plástico e tradutor. Criou em 1999 a Agulha Revista de Cultura, coordenou a coleção Ponte Velha de autores portugueses da Escritura Editora, também e foi curador do projeto Atlas Lírico da América Hispânica, da revista Acrobata, esteve presente em festivais de poesia realizados em países como Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Equador, Espanha, México, Nicarágua, Panamá,
Portugal e Venezuela. É um homem cosmopolita. Curador da Bienal Internacional do Livro do Ceará e membro do júri do Prêmio Casa das Américas. Foi professor convidado da Universidade de Cincinnati, em Ohio, Estados Unidos, e, além disso, tem uma longa trajetória como tradutor de livros de César Moro, Frederico Garcia Lorca, Guilhermo Cabreira, Vicente Huidobro, Hans Arp, Juan Calzadilha, Henrique Molina, Jorge Luiz Borges, Aldo Pellegrini e Pablo Antônio Quadra. Então, é um homem que se dedica aí a verter para o nosso idioma grandes personalidades da poesia e da literatura. E como se não bastasse, é criador e integrante da rede de aproximações líricas. Entre seus livros mais recentes se destacam Um Pouco Mais de Surrealismo, Não Hará Nenhum Dano à la Realidade, publicado no México, O Iluminismo é uma Baleia, publicado no Brasil em parceria com Zuka Zardan, e Antes que a Árvore se Feche, a poesia completa, publicado em 2020. Náufragos do Tempo, uma novela, Las Mujeres Desaparecidas, poesia publicada no Chile, e Sombras no Jardim, prosa poética, uma obra das mais recentes. Esse é o resumo da obra a qual tem se dedicado o Floriano Martins ao longo de toda a sua vida. E também, claro, a nossa convidada, também especial, Elis Regina Zius, que é poeta, artista visual, tradutora. Doutoranda e mestre em Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina. Possui graduação em Letras, Língua Espanhola e Literaturas e Letras Português, também pela mesma Universidade Federal de Santa Catarina, e se dedica à literatura latino-americana, pesquisando principalmente vanguardas literárias e artísticas, com ênfase em literatura surrealista latino-americana. E eis um dos motivos de estar aqui conosco hoje. Editora da revista Agulha de Cultura, junto a Floriano Martins, é tradutora, ao lado dele, de sua trilogia dedicada ao surrealismo, Bússola do Acaso. Conheceremos essa e outras publicações mais à frente. Elis tem sido responsável ainda pela curadoria e tradução de poetas hispano-americanos para o Atlas Lírico da América Hispânica, da revista Acrobata. A Sol Negro Edições, sediada em Natal e tocada por Márcio Simões, é uma casa de livros artesanais que publicou Os Elementos Terrestres, de Eunice Odiot, edição bilíngue organizada e traduzida por Elis Regina. Atualmente tem em preparação a tradução de livros de Marosa de Giorgio e Olga Orozco, para a mesma Sol Negro Edições. Recentemente criou a editora Mamaquila, cujo catálogo estreia com O Dia dos 5 Orgasmos, Leila Ferraz, Susana Wald, Visões Vertiginosas da Criação e Fragmentos de Silêncio, poesia e colagem, todos em 2024. Portanto, aí, dois grandes nomes da literatura, das artes e também, claro, dos estudos do surrealismo. E exatamente por isso estão aqui. Eu quero realmente agradecer em nome da nossa universidade, do nosso grupo de estudos e pesquisa, o Marginália, vocês terem aceitado reservar esse tempo para apresentarem para nós e para outras pessoas que acompanharão depois o vídeo, as suas pesquisas, resultado de tanto empenho. Então, meus sinceros agradecimentos, e agora eu quero convidar o Floriano Martins e a Elis Regina para tomarem a palavra e apresentarem o que vocês prepararam para nós, que tem o tema de surrealismo no Brasil e no mundo. Um tema, pequenininho, assim, só o Brasil e o mundo, né? Bom, boa noite, pessoal, É um prazer estar aqui, Muito obrigada pelo convite, Lucas. Com certeza estamos muito felizes com a oportunidade, dessa conversa e também de falar um pouco dos nossos projetos. Floriano, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Um alô inicial, um agradecimento à universidade, de uma maneira geral, ao programa, mas especificamente à figura do Lucas. Foi uma surpresa muito feliz para nós quando recebemos o convite, e
como vocês terão oportunidade de ver a seguir, nós preparamos uma espécie assim de conversa intercalada, um pouco a Elisa, um pouco eu, para não ficar aquela coisa muito concentrada, primeiro num e no outro, dar um pouco mais dinâmica às coisas. Então, comecemos com a Elisa. Muito bem. A gente, né, provavelmente, eu vi aqui já alguns nomes conhecidos e tal, de repente, quem já tem mais conhecimento sobre o surrealismo vai ter pouca novidade ali, talvez uma e outra curiosidade, mas, né, a gente também pensou uma conversa para que quem tem menos conhecimento e tal, para despertar essa curiosidade, e aí, quem sabe, a gente possa prolongar depois as conversas. Então, né, como ponto de partida, a gente, né, pensou que é importante mencionar que o surrealismo tem o seu surgimento, né, num período pós-Primeira Guerra Mundial, um período de instabilidades, de disputas pelo poder internacional, que marcou profundamente esses jovens artistas, né, sendo que muitos atuaram diretamente no fronte. E a guerra termina em 1919, pode-se dizer que, né, a partir de então, a história do surrealismo começa com essa aproximação de alguns artistas com o dadaísmo e depois com o rompimento também com o dadaísmo, né, que é relatado também na revista Literature, né, por exemplo, no número 2 de 22, considerada a primeira revista com relação com o surrealismo. E ao fazer esse movimento de olhar para os antecedentes, ao rememorar os precursores do surrealismo, torna-se inevitável, né, lembrar de Lautréamont, né, o poeta uruguaio, mas que viveu na França, e que nos dá um belo exemplo da casa objetivo do surrealismo, com a célebre frase, né, o encontro fortuito sobre uma mesa de secação, de uma máquina de costura e de um guarda-chuva, né, a cena que é tomada como símbolo da estética surrealista. Né, o autor, né, Isidore Ducasse, pseudônimo de Conde de Lautréamont, deixou alguns rastros. Sabe-se que ele nasceu em Montevidéu, em 1846, porém ele viveu na França, onde faleceu em 1870. Né, uma curiosidade que ele tem uma disputa, né, dele ser francês, uruguaio, enfim, uma polêmicazinha. Né, seus pais eram franceses, né, o pai Francisco Ducasse estava vinculado ao Consulado Geral da França, no Uruguai, e a mãe faleceu quando ele ainda não tinha completado nem 2 anos, ele ainda era muito bebezinho. Ele escreveu os cantos de Maldoror e poesias, esse último publicado na íntegra, né, pela primeira vez na revista Literature, né, com prefácio de Philippe Soupault. E o autor, né, o Lautréamont, foi cultuado pelos surrealistas e ele é citado no primeiro manifesto surrealista como um dos precursores do movimento. Né, o primeiro canto de Maldoror foi publicado anonimamente em 1968. Um ano depois, né, em uma editora da Bélgica, né, o autor então editava a versão completa com seus 6 cantos, constituída lá de 60 estrofes e já com o nome de Conde de Lautréamont. Né, a edição foi paga pelo autor, ela não circulou logo, teve ali vários contratempos também. E os cantos possuem um forte humor negro, com cenas brutais, mostrando toda a crueldade humana. Né, ele pode ser visto como uma paródia em relação às epopeias clássicas também, mas também uma crítica à Bíblia, porque tem muitas blasfêmias, tem muitas comparações inusitadas, né? Ele possui com um ritmo alternado também, uma musicalidade própria. É um livro que realmente vale muito a pena ler. Eu vou ler só um trechinho inicial aqui, só para a gente ter uma ideia. A tradução é do Cláudio Viller, né? Numa edição bonita, com prefácio e notas dele também. Então, né, vou ler aqui um pouquinho para vocês. Né, o canto primeiro. Praz ao céu que o leitor, audacioso e tornado momentaneamente feroz, como isto que lê, encontre, sem se desorientar seu caminho, abrupto e selvagem, através dos pântanos desolados dessas páginas sombrias e cheias de veneno. Pois, a não ser que invista em sua leitura uma lógica rigorosa e uma tensão de espírito pelo menos igual à sua desconfiança, as emanações mortais desse livro embeberão sua alma, assim como a água ou o açúcar. Não convém que qualquer um leia as páginas que vêm a seguir. Somente alguns saborearão o fruto amargo sem perigo. Por conseguinte, alma tímida, antes de penetrar mais longe em tais extensões inexploradas da terra, dirige teus calcanhares para trás e não para frente. Escuta bem o que te digo, dirige teus calcanhares para trás e não para frente, como os olhos de um filho que se desviam respeitosamente da contemplação augusta do rosto materno.
ou melhor, como um ângulo a perder de vista de Grows friorentos meditando muito, que, durante o inverno, voa poderosamente através do silêncio, todas as velas enfunadas na direção de um ponto determinado no horizonte, de onde, subitamente, parte um veneno estranho e forte, precursor da tempestade. Então, né, como um movimento organizado mesmo, então, sim, o surrealismo surgiu oficialmente em 1924, em Paris, com a publicação do primeiro manifesto surrealista, escrito por André Breton, e assinado por vários artistas, né, como Aragon, Artaud, Eloy, Suppot, Perret, Desnaux, etc. E esses seus primeiros anos foram foram dedicados a diferentes intentos de alcançar o inconsciente e o registro de tal atividade. Com essa transcrição do inconsciente, acreditava que seria possível alcançar uma realidade absoluta, a surrealidade. E surgem recursos como jogos, relatos de sonhos e automatismos que são procedimentos para restringir a influência restringir essa influência do consciente para auxiliar a tradução do inconsciente. Dos jogos, o mais conhecido é o Cadáver Esquisito, que já vi também traduzido como Cadáver Delicioso, Cadáver Delicado, enfim, só para contextualizar, caso alguém veja de outras formas. E a definição encontrada no dicionário abreviado do surrealismo é a seguinte: jogo de papel dobrado que consiste em compor uma frase ou um desenho através de várias pessoas sem que nenhuma possa tomar em conta a colaboração ou as colaborações anteriores. O exemplo tornado clássico, que resultou no seu nome, é a primeira frase obtida dessa maneira: o cadáver delicioso beberá o vinho novo. E, a partir desses procedimentos, quebra-se a coerência tradicional da linguagem habitual, resultando em poemas de uma lógica onírica, com deslocamentos, condensações, enfim, Cria-se um poema, ou um desenho, uma montagem, uma colagem, composto coletivamente, sendo que os participantes desconhecem o que o anterior criou, exceto pelo ponto de conexão, que a gente fala aqui num acaso objetivo. E o que se verifica com esse tipo de atividade é, pois, o poder metafórico da linguagem como combinatória infinita. E destaco que o automatismo foi uma das grandes estratégias do surrealismo para superar censuras e os hábitos do pensamento. Ele provém de uma adaptação dos estudos psicanalíticos de Freud, porém, mesmo que a escrita automática é valorizada e considerada a expressão pura do surrealismo, ela não pode ser restringida como uma única condição para a escrita surrealista. Ela não é condição sine qua non para a escrita. A escrita automática, ela exige que se deixe fluir a linguagem sem nenhuma orientação ou preocupação estética ou moral. Porém, essa despreocupação não é fácil de alcançar e nem interessou a muitos escritores posteriormente. Recordo que o surrealismo ele também não pode ser definido como um conjunto de técnicas ou procedimentos. No âmago do surrealismo está o desejo de mudar a realidade, transformar a vida, e para isso ele se imune de uma subversão da ordem estabelecida a favor de uma ordem outra. Cria-se realidades distintas, unindo o real com o irreal, para a construção de uma nova realidade, uma realidade absoluta. E o surrealismo advoga que o que consideramos como real, ela pode ser uma ilusão, e tem o desejo de libertar o homem desse mundo de aparências. Então, antes de mais nada, o surrealismo ele deve ser visto como um estado de espírito. Mas como definir esse estado de espírito? Ao contrário do que coloca a psicologia, o estado de espírito, nesse contexto surrealista, não se refere a um estado emocional ou psicológico de uma pessoa em determinado momento. Para o surrealismo, é uma postura diante da vida. E, de acordo com Willer, o surrealismo estaria voltado para a vida, o homem em sua totalidade e a transformação do mundo. A produção artística e literária foi modo de expressar e realizar esse ímpeto transformador. Os surrealistas buscam libertar o espírito dos limites impostos pela razão. É um entregar-se à imaginação livre, de todo utilitarismo, de normas, a uma linguagem que seja capaz de dar conta da fusão entre o real e o imaginário, ou seja, que escape a toda a rigidez da linguagem tradicional rumo ao desejo de mudar a realidade. E o modo sincero com que o artista se entrega a essa criação, retratando as inquietações e os desejos humanos. Ela é a tomada de consciência dos nossos desejos e ousar realizá-los. É a busca pela liberdade integral do homem. E como o Lucas também lembrou ali no começo,
né, eles eram admiradores de Lautréamont, surrealistas, né, eles aplicavam esse pensamento de a poesia deve ser feita por todos, mas também vir acompanhada de era preciso mudar a vida de Rimbaud. Lembrar uma história curiosa, a partir do Lautréamont, que diz respeito ao nosso brasileiro Murilo Mendes, que quando, ainda no período em que morava no Brasil, quando se encontrava com seus amigos, boa parte deles mineiros, se encontravam em um restaurante de um hotel no Rio de Janeiro, ele sempre, quando fazia questão de assinar embaixo da conta, quando pediam uma conta para pagar, e ele assinava Conde de Lautréamont. E era assim que os garçons todos do hotel o conheciam. Vale reforçar o ano de 1919, que a Elis também frisou como sendo o ano natural de surgimento do surrealismo, o que ela já falou, a presença da publicação da revista Littérature, a publicação dos contos, dos cantos de Maldoror, que, curiosamente, Breton encontrou um exemplar na biblioteca em Paris e o copiou totalmente à mão. Vocês que conhecem o livro sabem que é um bom volume. Ele copiou isso tudo à mão, porque o único exemplar que existia era o exemplar da biblioteca de Paris. E é também importante frisar o ano de 1919, porque foi o ano em que se começou as primeiras experiências com a publicação do livro marco da escritura automática, certo? Tanto que em 2019 nós dedicamos o ano inteiro de Agulha ao surrealismo. De janeiro a dezembro, todas as edições da Agulha foram referentes a vários aspectos do surrealismo. Então, o que nós estamos agora, vale reiterar, o que nós estamos agora comemorando em 2024 é a publicação do primeiro manifesto do surrealismo, e não do surgimento do surrealismo. Bom, mas isso todos vocês já sabem. Nós preparamos um brevíssimo vídeo para vocês, porque queria falar um pouco, seguindo esse tema de surrealismo no mundo, que é de ousadia extraordinária, embora eu agradeça o carinho do Lucas por ter mencionado essa ousadia. Nós separamos 5 países, e um em cada continente. Não são, digamos, os países mais importantes, não temos a França, onde possivelmente vocês esperariam que mencionássemos alguma coisa da França, mas escolhemos 5 países relativamente atípicos, ou talvez inesperados, um em cada continente, que são a Austrália, o Chile, o Egito, o Japão e a República Tcheca. Ivo Francis foi um pintor australiano nascido na Inglaterra em 1906. Tendo vivido a maior parte de sua vida na Austrália, ali conheceu, às vésperas de 1940, o jovem poeta Max Harris, atraído por seu envolvente ânimo surrealista. A amizade de ambos foi bastante frutífera. Francis é considerado o primeiro artista surrealista australiano. Max Harris, em 1941, cria a revista Angry Penguins, de capital importância para a entrada da Austrália na modernidade e consequente difusão do surrealismo na Oceania. Em 1942, ao lado de alguns pintores amigos, Ivo Francis realizou a primeira grande exposição de arte modernista no país. Na Austrália, a presença marcante, a presença mais expressiva do surrealismo esteve sempre nas artes plásticas, embora não devemos nunca esquecer a grandeza da poesia de Max Harris. Um advogado, John Reed, em 1935, comprou uma fazenda e ali criou um grupo, um centro, melhor dizendo, um centro boêmio e artístico, compartilhado por muitos artistas e escritores que foram viver ali, quase todos defendendo ideias anarquistas. Esse centro era conhecido como Círculo Haidt, e dele participou a artista Joy Hester, uma das mais irreverentes criadoras australianas, em especial graças a seus retratos psicológicos expressos em um estilo ousado e provocativo, abordando temas como sexo e morte. Hester
alcançou um equilíbrio entre a simplicidade do traço e a complexidade sutil de seu testemunho. Outra grande artista da época também foi Rosalind Norton, sobre quem recairia a acusação de realizar missas negras e envolver-se em atos sexuais antinaturais. Graças à intensa criatividade pagã que lhe marca a obra plástica, Rosalind descrevia parte de sua criação como originada de transes auto-hipnóticos, o que definia sua afinidade com o surrealismo. Não devemos esquecer nunca que o conservadorismo na Austrália acabou por vincular qualquer atividade surrealista à prática de obscenidade ou profanação. Da mesma maneira como os encontros entre jovens estudantes de medicina em Buenos Aires acabariam fortalecendo as ideias de Aldo Pellegrini e permitindo-lhe uma maior consubstanciação dos postulados do surrealismo, pode-se entender o acaso objetivo que propiciaria o encontro em uma escola na cidade de Talca, no Chile, em 1932, de 3 outros jovens poetas, Henrique Gomes Correia, Braulio Arenas e Teófilo Cid, tomados por uma intensa identificação que os levariam a fundar, em 1938, o grupo Mandrágora, quando então voltam a se encontrar em Santiago. Recorda Gomes Correia: eram tempos da Guerra Civil Espanhola e tempos da Frente Popular, cuja fórmula havia triunfado na França, na Espanha e no Chile. Vicente Huidobro publicava a revista Total, na qual colaboramos. Nossa primeira manifestação pública foi com um recital poético no auditório da Universidade do Chile, em julho de 1938, do qual participaram Arenas, Cid e eu. É bem ilustrativo também mencionar a correta distinção que observa o mexicano Otávio Paz entre argentinos e chilenos. A orientação do grupo argentino foi sobretudo estética e introspectiva. A ação do grupo chileno foi, em troca, mais vertida para a vida pública, mais ampla e libertadora. Sem esquecer um outro aspecto fundamental, como recorda Luiz de Mussy. Para os poetas mandragóricos, o mais significativo era tudo quanto pudesse ser extraído dos estados alterados ou daqueles espaços onde a mente não está controlada pela lógica tradicional e racionalista. Em uma conversa minha com Cláudio Villa, ele cuida de aclarar: toda vez que trato do assunto, uso duplos títulos, como surrealismo e imagens poéticas, ou triplos, surrealismo, rebelião e imagens poéticas, com o que mostro que o que importa são imagens poéticas e rebelião, e o surrealismo, na medida em que é a expressão ou representação disso, além do que fujo de uma discussão que leva, obviamente, a um beco sem saída. De igual maneira, podemos falar do grupo chileno Mandrágora, com sua defesa em torno de uma poesia negra, diferencial que levaria Henrique Gomes Correia a dizer que chegamos ao surrealismo não como por reflexo, ou por impregnação desse reflexo europeu, ou se querem, por imitação ou por snobismo, mas sim como um desenvolvimento orgânico. Pensemos agora no Egito. No final da década de 1930, quando Arte Liberté surgiu no cenário artístico de Cairo, uma cultura de práticas expositivas apoiada pelo Estado estava firmemente enraizada. Um bom exemplo disso foi o Salão de Cairo, organizado anualmente pela conservadora Sociedade dos Amigos da Arte. Nestas exposições, a classificação dos artistas foi imposta segundo um critério de nacionalidade. A Arte Liberté rejeitou através das suas exposições e escritos a fusão da arte com o sentimento nacional e o conceito de arte pela arte. Alguns dos seus textos mais controversos eram contra artistas pertencentes a este último campo que ocupavam uma posição proeminente em um cânone local que aspiravam a reorganizar ou eliminar completamente. O grupo iniciou seu percurso com a publicação do manifesto Viva a Arte Degenerada. No início da Segunda Guerra Mundial e durante o domínio colonial do Império Britânico no Egito, a Arte Liberté envolveu-se na luta global contra o fascismo, o nacionalismo e o colonialismo. Questionaram a tendência acadêmica e nacionalista da arte burguesa predominante no Cairo naquela época, ao mesmo tempo que desenvolveram intercâmbios artísticos com os movimentos surrealistas de outros centros artísticos como Paris, Bruxelas ou México, e desempenharam um papel ativo no quadro de uma rede internacional de escritores e artistas. Através da sua própria definição de surrealismo, aspiravam a alcançar uma linguagem literária e pictórica
contemporânea, comprometida com a arena internacional e ao mesmo tempo enraizada nas preocupações artísticas e políticas do país. O poeta surrealista Georges Renan desempenhou um papel central na fundação de Arte e Liberté. Ele introduziu ideias surrealistas no Egito por meio de várias publicações em 1934, antes mesmo de conhecer Breton em Paris, 2 anos depois. Em fevereiro de 1937, proferiu no Cairo uma conferência que marcou a inauguração quase oficial do movimento surrealista no Egito, antes da publicação do manifesto definitivo do qual foi o principal arquiteto. Da mesma forma, participou ativamente na organização de 5 exposições fundamentais do grupo entre 1940 e 1945, bem como na fundação de 2 editoras. Com relação ao Japão, cuja presença do surrealismo é algo imenso e bastante extenso e até mesmo atual, eu gostaria de destacar a presença de um artista, de um poeta, Kansuke Yamamoto. Antes, começando com uma instigante pergunta sobre a existência ou não de um movimento surrealista no Japão. Não é tão simples a resposta. Houve raras pinceladas de ortodoxia, elas sempre existem, afinal. Houve uma identificação com aspectos imagéticos, houve uma atenção à importância das vanguardas europeias, não apenas ao surrealismo, em especial no que elas propiciavam de experimentações de novas técnicas. A combinação de conceitos desconhecidos defendida por Kansuke Yamamoto, fez do surrealismo no Japão uma espécie de celebração do fugaz, um elogio da transitoriedade. E nisto as imagens surgidas em poemas, colagens e fotos deram a esse surrealismo uma singularidade que ia mais além do diálogo com a matriz. Até porque não houve registro algum de um surrealista no Ocidente que tenha declarado sua afeição por artistas japoneses. Ou seja, há aí uma questão cultural muito delicada que se insere no ambiente da discriminação. A resposta à pergunta abre um ambiente ambíguo, talvez próprio do surrealismo, que nunca soube explicar até onde o seu imaginário se confundia com as suas cartas marcadas, muitas delas ideológicas. Kansuke Yamamoto foi um poeta no mais alto rigor de sua expressão. Mesmo sua fotografia evocava uma magia que transpunha o impossível para a imagem poética. Ler seus poemas é como adentrar um espaço mágico da representação. As luzes delicadas de uma sátira ou da névoa erótica, o modo como se entregava a fluidez dessas pinturas da alma, sua identificação com o mundo visível, o ritmo da impressão de cada palavra na página, os experimentos do verbo como um traço ou a captura da imagem por uma câmara. Os versos de Yamamoto eram uma extrapolação de sentidos, o lugar de uma corrente elétrica que fazia com que o olhar começasse a jorrar como uma emanação de imagens aparentemente fora de propósito. A República Tcheca é um país que teve uma aproximação muito cedo com o surrealismo. Desde o ano de 1921, quando Joseph Sima foi morar em Paris, logo ali conhecendo alguns surrealistas, especialmente René Dalmau, no momento em que eles se afastavam do grupo em torno de André Breton, envolvidos em uma polêmica que daria por fruto a criação do grupo Le Grand Jeu. Outro tcheco importante nesse primeiro momento foi Vítězslav Nezval, que também se aproximou de Breton, embora depois tenha se afastado dele, mas foi o tradutor de alguns de seus livros, como O Segundo Manifesto do Surrealismo, Os Vasos Comunicantes e Nadja. Em conversas que mantive com um poeta e artista plástico tcheco, Jan Dosekal, ele me contou algumas coisas. Em particular, eu queria destacar aqui 2 momentos especiais
da presença do surrealismo na República Tcheca. O primeiro, a formação do grupo Stir Up, do qual participou o próprio Dossekal. Ele então me disse que a prioridade mais natural de seus membros consistiu em venerar a atitude surrealista em relação à realidade. A este respeito, é necessário mencionar vários princípios estritos: anticlericalismo, anticomunismo, rejeição do comercialismo e de prêmios e condecorações de todos os tipos, automatismo psíquico e modelo interno, acompanhados de imaginação prolífica, são característicos dos esforços criativos realizados pelos membros do grupo Stir Up. Um componente muito importante do processo criativo é a criação por acaso, que pode gerar imagens imprevistas. O grupo Stir Up publica o boletim Stixus, no qual há espaço para que os membros apresentem tanto as reproduções de suas obras quanto ideias ligadas à sua expressão criativa. Outro momento também, mais recente, é o da criação da revista Analogon. Me disse Dossekal que ela é atualmente a única revista surrealista sólida na República Tcheca, que tem um nível que definitivamente merece reconhecimento e sensibilidade. Analogon foi fundada por Vratislav Effenberger, um dos representantes do surrealismo tcheco. O primeiro número foi publicado em junho de 1969. No mesmo ano, a publicação foi interrompida por uma decisão do poder estatal comunista. O segundo número foi publicado 21 anos depois, em 1990. Analogon se concentra na interação da imaginação e do pensamento crítico, combinando principalmente as áreas do surrealismo, psicanálise e antropologia cultural. Bem, como vocês veem, é um volume imenso de informações. Mesmo que a gente tenha escolhido apenas 5 países, dentro de cada um desses países há um mundo imenso, inclusive com as referências a nomes de autores, nomes de artistas, pesquisadores, as polêmicas, etc. É praticamente impossível se ocupar um espaço de uma aula ou de um evento, de um evento como esse, para falar de tudo isso. Portanto, é impossível falar do surrealismo no mundo. Isso foi o que mais nós conseguimos, buscando uma forma de não ser tão monótono para quem está nos assistindo. O professor Lucas inicialmente falou acerca do Edgar Morin. Eu recordo que há umas 3 décadas ou mais eu escrevi um texto sobre a sua autobiografia, já se intitulava Meus Demônios, e ele sabe mais do que ninguém o quanto que esses demônios seguem vivos em relação ao surrealismo, tanto que não sei se exatamente já podemos, ou será mesmo possível, algum tempo, falarmos do surrealismo como algo do passado. Basicamente, se repetem, se reproduzem, mudando um pouco de feitio ou de ritmo, os dilemas questionados, os dilemas de natureza ideológica, políticas, sociais, culturais, questionados pelos surrealistas na segunda década do século passado. De modo que há uma atualidade expressiva em relação ao surrealismo, é bom ficar atento para ela, a qual se pode mudar, trocar de nome, passar a chamar de outro ismo qualquer, mas continua sendo basicamente, essencialmente, o mesmo aspecto filosófico que permeia a criação do surrealismo. Agora, a Elis continua com vocês. Agora, então, a gente vai direcionar o nosso olhar aqui para o Brasil. Então, quando a gente fala de obras surrealistas brasileiras, um nome que não tem equívocos é Maria Martins.
Ela foi assumidamente surrealista, ainda que tenha, né, começado sua carreira tardiamente e tal. Foi casada com um diplomata, seguiu o marido por diferentes países, mas foi nos Estados Unidos que a sua carreira se tornou sólida. Ali ela conheceu André Breton, Rufino Tamayo, refugiado dos anos de guerra, né, que também se reuniam num apartamento da Peggy Guggenheim, nos Estados Unidos, né. As esculturas da Maria Martins foram bem reconhecidas, bem recebidas, né. Então, falando um pouco da trajetória dela. Na década de 40, ela passa a explorar temas mais introspectivos, em consonância com as suas experiências pessoais e do folclore brasileiro. Né? Eu recordo que esse retorno ao mito também era um componente importante para o surrealismo. Naumann destaca que uma das primeiras obras desse período, né, Não Te Esqueças que Venho dos Trópicos, retrata uma mulher deitada de costas, braços estendidos, mão com garras, e a cabeça não é aparente. Percebe-se que se refere a uma mulher pelos seios, e da sua região pélvica saem formas flamejantes. Outras obras se referem também a lendas brasileiras, de modo que ela deixa bem marcada a sua origem. André Breton, que estava em Nova York, né, refugiado da época, que estava lá também na época da Maria Martins, ele visitou a Mostra Amazônia dela em 43 e mencionou: Maria conseguiu de modo maravilhoso capturar em sua fonte primitiva não apenas a angústia, a tentação e a febre, e mais tarde ele acrescentaria, mas também a aurora, a felicidade, a calma e mesmo às vezes o puro deleite. Maria passa a frequentar então os círculos surrealista ali, né, dos refugiados de Nova York durante a ocupação alemã, e principalmente nas reuniões do apartamento da Peggy Guggenheim, onde ela conheceu então André Masson, Yves Tanguy, Max Ernst, Mata, Leonora Carrington e principalmente, né, o Duchamp, de quem ela se aproxima mais. E esses laços se fortalecem e Maria se interessa cada vez mais pelo surrealismo, de modo que a influência do surrealismo tornou-se cada vez mais explícita em suas obras. A escultura macumba, essa segunda ali, ela é encontrada na revista Surrealista, junto com poemas de Aimé Césaire, o que podemos considerar também como um reconhecimento público da artista entre os surrealistas, né? Por coincidência, depois, o marido dela foi nomeado embaixador em Paris, então o casal se muda. Maria falava muito bem francês, né? Ela falava um francês fluente, então porque ela tinha estudado em colégio francês e ela não teve problemas para se adaptar ali. A primeira exposição individual dela em Paris contou com a publicação de um livro-catálogo e André Breton assinou o texto de apresentação. Assim, né, a Maria também transita pelos dois grandes centros artísticos da época, né? Ela expõe na Galeria René Drouin, que é uma retrospectiva, né, com algumas peças novas dela também. Importantes nomes das artes da França visitam a mostra. Ela trabalha intensamente em Paris até o seu marido encerrar a carreira e regressar ao Brasil em 49. Ela tem a sua primeira grande exposição aqui no Brasil em 1950, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. A sua exposição foi recebida com críticas hostis. Colabora na organização da primeira Bienal Internacional de São Paulo e ganha o primeiro prêmio de escultura nacional na terceira Bienal, com a obra essa ali, A Soma de Nossos Dias. As suas esculturas, né, transitam pela temática indígena brasileira, seu trabalho, inclusive, foi chamado de poesia tropical. Suas obras estão delineadas pelas formas naturais e pelas metamorfoses como criaturas híbridas advindas dos mitos e, né, de sua vivência pessoal. A gente está falando aqui, né, de um primeiro período da presença do surrealismo no Brasil, conforme delineia o Sérgio Lima em seu livro Aventura Surrealista, né, que ele divide a presença do surrealismo ali em 3 períodos. E esse primeiro, situado entre os anos de 20 e 60, ainda sem grupo organizado, mas já com a presença de um certo número de artistas e intelectuais com afinidade com o surrealismo ou com, né, algum interesse. E para Lima, nessas primeiras aproximações ocorrem a partir da exploração do primitivismo com Vicente de Rego Monteiro e Raul Bopp e da revista Estética. Essa revista ela foi lançada no Rio de Janeiro por Prudente de Moraes Neto e Sérgio Buarque de Holanda e contou com 3 números publicados em
entre 24 e 25, né? O artigo Um Homem Essencial, de Sérgio Buarque de Holanda, foi publicado no primeiro número e é considerado por Jorge Schwartz uma das referências pioneiras do surrealismo no Brasil, abordando temas da imaginação e a menção do inconsciente mítico, né, mítico com TH, porém em nenhum momento a revista faz menção direta ao surrealismo, né, friso essa parte. Mesmo as demais expressões culturais que eram abertamente surrealistas, muitas vezes lidando com temas da imaginação e do inconsciente, elas não têm uma declaração explícita de adesão ao movimento. Estamos falando aqui, né, de um período de construção da cultura nacional, permeado pelo modernismo, né, seguido ali da Semana de Arte de 22, que se seguiu por várias décadas esse momento, né, até ali pela década de 60, como uma espécie de ditadura cultural, por assim dizer, né, sem espaço para algumas manifestações de oposição. E para Lima, esse primeiro momento do surrealismo no Brasil está intrinsecamente associado à vinda de Benjamin Perret ao Rio de Janeiro e São Paulo, ali entre 29 e 31, que Perret, né, foi um dos principais integrantes do surrealismo francês. Ele foi casado com a cantora lírica brasileira Elsie Houston, e a primeira vinda dele, ele é preso, deportado. O livro que ele escreveu sobre a revolta da Chibata, né, o Almirante Negro, foi queimado. E a presença de Perret refletiu em uma maior articulação dos intelectuais vanguardistas brasileiros com o surrealismo, e inclusive de militantes políticos de esquerda, né, pois o surrealista francês, né, o Perret, ele foi um dos fundadores também da Liga Comunista do Brasil, a seção brasileira de oposição internacional de esquerda, né, de orientação ali da linha de Trotsky. A revista de Antropofagia, ela anunciou a presença de Perret no Brasil. Nessa época ainda se falava muito pouco sobre o surrealismo no Brasil, de modo que essa nota, né, que eles lançam ali na revista é importante, né, porém ela ainda se torna incapaz de melhorar a aceitação do surrealismo no Brasil. E sobre a revista de Antropofagia, ela foi lançada por Oswaldo de Andrade, né, mas também com Raul Bopp, teve curta duração, de 28 a 29, e segundo Schwartz, o dilema nacional cosmopolita é resolvido pelo contato com revolucionárias técnicas da vanguarda europeia e pela percepção da necessidade de reafirmar os valores nacionais numa linguagem moderna. Assim, Oswald transforma o bom selvagem, né, de Rousseau num mal selvagem, devorador do europeu, capaz de assimilar o outro para inverter a tradicional relação colonizador-colonizado. Para Schwartz ainda, nenhuma outra revista da América Latina se iguala à revista da Antropofagia, né, seja pela originalidade de uma filosofia revolucionária, em que se imbricam pensamentos de Marx e Freud, Breton, ou seja pela ferocidade oswaldiana dos ataques aos contemporâneos. E nesse sentido, Freud se torna uma espécie de intermediário entre o Manifesto Pau-Brasil e o Manifesto Antropófago, né, para o Oswaldo daquela época ali de 28. A gente pode pensar em várias obras que trazem a presença do folclore amazonense e marcas regionais, como, por exemplo, A Cobra Norato, de Raul Bopp, Macunaíma, de Mário de Andrade, O Ovo e Abapuru, da Tarsila de Amaral, que são exemplos de obras, né, da antropofagia, mas que também possuem afinidades com o surrealismo, né, que igualmente valorizava o primitivo. E falando especificamente de Raul Bopp, ele foi um poeta, cronista, jornalista e diplomata brasileiro, manteve contato com o Grupo Verde e Amarelo e integrou o movimento antropofágico. Em 1931, Raul Bopp publicou Cobra Norato, que parece que era para ser um livro infantil inicialmente, mas ele se torna uma das obras maestras do movimento antropofágico. E aqui. É uma obra épica dramática que se passa nas selvas da Amazônia e narra a história de um jovem que mata a cobra Norato e veste a pele dessa cobra para percorrer os caminhos amazônicos. Incorpora vários elementos do folclore e fala regional. Cabe lembrar, que o Raul Bopp ele realizou várias viagens pelo interior do Brasil. Especificamente em 1920, ele ficou um bom período na Amazônia. Ali do lado tem um trecho para atiçar curiosidade, mas para quem não conhece a obra vale muito a pena. E aí, falando agora de um segundo período de identificação da cultura brasileira com o surrealismo, para Lima ele está na década de 60, com finalmente o primeiro grupo surrealista oficial, de 65 a 69.
Participam desse grupo, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, Sérgio Lima, Raul Ficker, Leila Ferraz, Paulo Antônio Paranaguá, o Zuca Sardanha, Eduardo Jardim de Moraes, Maninha. Posteriormente também se somam outros, e dá para mencionar aqui também o Cláudio Viller e o Roberto Piva, ainda que eles nunca integraram o grupo oficialmente, né, mas eles chegaram a participar de alguma reunião. Né? Eu falo esses nomes só para a gente ter uma ideia dos nomes que estavam circulando por aí nessa época. A principal manifestação do grupo surrealista acontecia somente em 67, com a 13ª Exposição Mundial do Surrealismo e a primeira exposição surrealista no Brasil. Ela aconteceu ali em São Paulo, e como resultado também surge a revista Fala, que é catálogo da exposição também. E presente na capa, então, a gente tem a informação na Revista do Movimento Surrealista. Entre suas 160 páginas, contém textos de André Breton, Benjamin Perret, Aldo Pellegrini, José Pierre, Aimé Césaire, Mário Cesarini, entre muitos outros. Né? E apesar dessa importância toda, desses nomes importantes todos ali inscritos no momento, né, parece que teve um reduzido alcance. E temos algumas outras atividades também desse grupo, como reuniões, provocações e o levantamento da produção de Benjamin Perret no Brasil, que ficou a cargo do Sérgio Lima. Mas eu quero aqui destacar um pouco a figura da Leila Ferraz, né? E entre as diferentes participações da Leila, da exposição surrealista e da Fala, ela participou com poemas, ensaios, tradução, desenho. Eu destaco a obra Anti-Cintura de Castidade, que é uma obra de 65, com a qual ela subverte o objeto cinto de castidade, revelando partes do corpo em um rito de libertação do amor e do erotismo. A obra foi feita para ser vestida como um ato cerimonial, quase como uma máscara. Né? E, ao contrário da roupa normal, ela revela o que normalmente a gente quer esconder. E mais do que apenas tirar a mulher da posição de mero objeto, concepção ainda comum na década de 60, e podemos dizer até hoje em dia, Leila advoga a favor do próprio prazer, ao romper com o histórico estatuto da castidade. Ela tira a mulher da posição idealizada e passiva e mostra sua força e rebelião. Do seu leque de atuações como poeta, fotógrafa, artista plástica, ensaísta e tradutora, ela preserva sempre uma relação intrínseca com o surrealismo, né, às vezes em maior ou menor grau. E Leila Ferraz atuou como diretora de criação publicitária em importantes agências, publicou os livros de poemas Cometas em 67, Poemas Plásticos em 80 e posteriormente a Quatro Mãos com Floriano Martins, a Mobília Violenta do Ar, isso em 2020. E agora, então, em 2024, né, a gente lançou o Dia dos 5 Orgasmos, que é um resgate de todo o percurso dela como poeta, né, com esses primeiros poemas, os livros que já estão esgotados há um tempão, e também com poemas novos, porque ela também nunca deixou de criar. E esse livro ele conclui-se com um ensaio, né, a Introdução do Pensamento Mágico Surrealista, escrito por Leila e publicado na Fala, por entender que se trata, né, de um remate perfeito para a compreensão dessa grande artista. E nesse sentido, ela transmite toda a força de sua identificação com o surrealismo, da sua criação artística e sua relação com a magia, e ao mesmo tempo que é escrito numa época em que a autora desperta para a misoginia, né, tanto do surrealismo, do grupo, da sociedade, enfim. Né? Então, é um ensaio que eu acho bem importante. E aqui dando sequência, né, o Lima considera um terceiro período em torno da formação do segundo grupo surrealista, né, em torno do segundo grupo surrealista aqui, que é de São Paulo e Fortaleza. Estamos falando de 1920 a 99, com Floriano Martins, e adesões do ensaísta Fernando Freitas Fuan. E esse período ele já possui indícios anteriores com a Semana Surrealista de São Paulo de 85, que foi ali um evento em parceria com a Aliança Francesa e o Consulado Geral da França em São Paulo. E também tem um aumento do interesse do mercado editorial nessa época, ainda que tímido, ele vai ser mais forte a partir dos anos 2000, mas existe ali uma movimentação de publicação de livros com relação com o surrealismo. E desse período, né, desse grupo de São Paulo Fortaleza, eu destaco a criação da revista Escrituras Surrealistas, que a revista contou com 2 edições, Escrituras Surrealistas 1 e 2, publicados entre 93 e a outra em 96, respectivamente. E na parte superior da capa, ambas edições trazem em caixa alta informação, né, Grupo Surrealista de São Paulo, e as 2 revistas é possível acessar no mamaquilha.com.br, elas são disponíveis ali na íntegra. Agora eu passo a palavra de volta para o Floriano.
Eu não queria entrar no mérito das defesas do Schwartz ou do Sérgio Lima, mas eu trato desse tema amplamente no primeiro volume da minha trilogia do surrealismo. Não me parece que tenha existido isso que o Sérgio Lima chama de um primeiro período de surrealismo, do surrealismo no Brasil. Mesmo a presença do Benjamin Perret entre nós, em dois momentos, ela não se deu em face de surrealismo. Ele veio aqui interessado em resolver problemas de natureza social e política. E exatamente por essa razão foi expulso do país. Também a relação com a vanguarda europeia a que se refere o Schwartz, ela era quase que especificamente, embora nunca declarada, com relação ao futurismo e não ao surrealismo. Vale lembrar que, na época, o próprio Mário de Andrade, nos poucos momentos em que falava de surrealismo e falava de uma forma negativa, o chamava de sobrerealismo. Então, essas coisas todas, e mais o fato de que havia uma dispersão geral entre os nomes todos que, investigando, descobrimos afinidades de sua obra com o surrealismo, a dispersão era tamanha que eles próprios jamais se sentaram para discutir qualquer assunto vinculado com o surrealismo, ou mesmo nominativamente com as vanguardas europeias, certo? O mais perto que se chegou disso, quem leu os dois livrinhos autobiográficos do Raul Bopp, é quando ele fala, num segundo momento da segunda dentição do modernismo, quando da criação do conceito de antropofagia, era uma biblioteca que eles planejavam publicar, e como o Bopp lembra, a discussão entre eles era tamanha, a falta de entendimento entre eles era tamanha, que o projeto nunca vingou. Então, não houve esse primeiro período. É evidente que você tem um sem número de artistas e escritores aos quais você pode vincular algumas ideias surrealistas, porque, evidentemente, que eles conheciam o surrealismo e se deixaram, consciente ou inconscientemente, identificar, se deixaram influenciar pelo surrealismo. Eu sempre gosto de lembrar a obra, a gente fala muito sobre a obra, mas esquece a obra. Então, eu fiz uma seleção de alguns poetas, pensando uma vez mais naquela história de abranger o mais possível do mundo, para a gente não ficar, e também pensando em a gente não ficar aproveitando um espaço desse, que é tão raro, repetindo sempre aqueles nomes mais conhecidos. De qualquer forma, começo por um brasileiro, o Aníbal Machado, que foi mais conhecido pela sua narrativa, sobretudo por um romance chamado João Ternura, mas que deixou escrito uma série de aforismos, uma série de poemas e de prosa poéticas que são inegavelmente de vínculo sensível e estético com o surrealismo. Um desses poemas chama-se Iniciativas. Faça o que lhe digo. Solte primeiro uma borboleta. Se não amanhecer depressa, solte outras de cores diferentes. De vez em quando, faça partir um barco. Veja onde vai. Se for difícil, suprima o mar e lance uma planície. Mande um esboço de rochedo, o resto de uma floresta. Jogue as iniciais do lenço, faça descer algumas ilhas, mande a fotografia do lugar com as curvas capitais e a cópia dos seios. Atire um planisfério, um zodíaco, uma fachada de igreja e os livros fundamentais. Sirva-se do vento se achar difícil. Eles estão perdidos, mas nem tudo o que fizeram está perdido. Separe o que possa ser aproveitado e mande, sobretudo as formas em que o sonho de alguns se cristalizou. Remeta a relação dos encontros, se possível, e o horário dos ventos. Mande uma manhã de sol na íntegra. Faça subir a caixa de música com o barulho dos canaviais e o apito da locomotiva.
Veja se consegue o mapa dos caminhos. Mande o resumo dos melhores momentos, as amostras de outra raça, com urgência, o projeto de uma nova cidade. Raramente lembrado, o nosso Aníbal Machado era, de fato, um escritor imenso. Na Alemanha, havia uma poeta que teve um vínculo direto, inicialmente, com o dadaísmo e logo com o surrealismo. Era Emmy Hennings, que teve uma vida bastante tumultuada. Conhecida como a estrela do cabaré Voltaire, defendia de modo incondicional a impossibilidade de haver espiritualidade sem mundanismo. Um poema curtinho dela, aliás, todos os poemas dela eram bem curtos. A chuva bate nas janelas, uma flor brilha em vermelho, o ar frio sopra contra mim. Estou acordada ou morta? Um mundo está longe, muito longe. Um relógio bate 4 horas lentamente. E não sei há quanto tempo eu caio em seus braços. Na Espanha, na Catalunha, havia um poeta chamado Josep Vicens Foix, mais conhecido com as iniciais dos seus nomes, J.V. Foix. Ele, mais do que um adepto do surrealismo, ele foi um crítico do surrealismo, embora não tenha negado jamais a influência que teve do movimento. Tanto é que 2 de seus livros, Gertrudes, de 1927, e KRTU, de 1932, se encontram entre os melhores exemplos da prosa surrealista. Dizem que andas enciumada da garupa da moça da leiteria, mas eu estava em sua casa e vi o console com o espelho diante do qual ela penteia seus cabelos. No fundo do espelho, 2 grandes cortinas avermelhadas endossavam a entrada de um corredor em que havia uma pintura na parte de trás. Uma antiga litografia que apresenta as torturas a que o diabo submete as garotas que, de volta da dança à meia-noite, se olhavam no espelho. Isso nos incomodou tanto que me levou um tempo perceber que a moldura do espelho e a entrada para o corredor não eram senão o cerco da entrada do estábulo em que reina a garupa de meu cavalo. Na África Oriental, num pequeno conjunto de ilhas chamada Maurício, nasceu um dos mais importantes, mais destacados surrealistas no que diz respeito à magia, ao encantamento de suas imagens e aos seus aforismos. Ele foi um mestre de aforismo, chegou a publicar um volume com mais de 1000 aforismos. Chama-se Malcolm de Chazal. Como o fogo, a luz também tem sua fumaça, que só desprende a água e o cristal incolor, nos quais ela se difunde. A aranha de cristal, a catarata em que arde a luz, desprendem uma luminosidade gasosa, espécie de névoa de claridade com cintilações translúcidas, o que por momentos dá a impressão de um forno de luz que arde no seio da água e do cristal, criando efeitos de crescente de luz na massa de vidro que se expande e na massa de água que cai. No jorro de água que brota, a luz precede o fio de água. Lance uma esfera de zinco com suficiente velocidade ao espaço e ela se dividirá em uma bolinha de luz com uma bolota de zinco a reboque. O brilho se coloca sempre à cabeça do alto bólido. A estrela fugaz talvez não seja mais do que o brilho de um corpo celeste que vai muito atrás a reboque. Outra mulher danada era a turca, embora tendo vivido a maior parte de sua vida na Europa, aliás, na França, ela nasceu na Turquia, chamava-se Gisele Prassinos. A Gisele ficou muito conhecida por uma foto em que, ao meu ver, perversamente,
ela era posta num canto, no extremo direito, lendo uns poemas seus, enquanto era devorada pelos olhos de vários surrealistas franceses, todos homens. Ela própria se sentiu em vida, disse várias declarações de ressentimento em relação ao Breton por haver propiciado, entre aspas, esse encontro quando ela tinha apenas 14 anos de idade, e depois acabou afastando-se de todos os surrealistas exatamente por conta do excesso de misoginia. E esse poema dela chama-se A Lagosta Artrítica. Eu optei por um poema, embora a maior parte da obra da Gisele sejam prosas poéticas bastante curtas. Procurei em todas as partes por um lugar de descanso. Por que não? Sem sequer pegar um aro na pele, certo é que não. Encontrei um trilho com alcatrão, deve ser dito. Minha flor perdeu seu primeiro botão, mas de brincadeira. Piquei uma vaca com um bombom, porque sim. Diz que é uma blusa de papel marrom, eu não tenho. Cuspi tinta na panela, se meu coração. Enquanto saboreava a borracha, que dor. Comi farelo, que tive sarampo, sem gritar. Quando tive cheia a barriga, carreguei meu cachimbo. Teu sapato se soltou. A argentina Olga Orozco, talvez alguém me questione pelo fato de que, num país com tantos adeptos diretos do movimento surrealista, eu tenha escolhido junto exatamente uma que não era adepta do movimento, mas era uma das mais imensas vozes poéticas vinculadas ao surrealismo. O surrealismo teria muito, muito o que agradecer pela inventividade, pela magia e pela fortuna estética da obra dessa mulher. Leio dela um poema chamado O Presságio. Estava escrito em sombras, foi traçado com fumaça em meio a duas asas de cores, quase uma incrustação de rigoroso luto, cortando em dois o brilho da festa. O anunciara muitas vezes o queixume congelado do cristal sob teus pés. Disseram-no obscuros personagens girando sempre às tontas, porque nunca há saída para ninguém nos albergues vertiginosos dos sonhos. Propagara a relva, que foi uma áspera, tenebrosa plumagem em uma manhã. Confirmaram-no dia após dia as súbitas fissuras nos muros, os traços de carvão sobre a pedra, as aranhas translúcidas, os ventos. E, de repente, transbordou a noite, ultrapassou na medida do perigo as vitrines fechadas, os laços ajustados, as mãos que a duras penas continham a pressão tormentosa. Um grande pássaro negro caiu sobre teu prato. É como a envoltura de algum fogo sombrio, taciturno, sufocado, que veio de longe, furando ao passar a intacta proteção de cada dia. Agora observas fumegar essa colheita arrepiante. Chega das mais remotas plantações de teu pressentimento e de teu medo. Chega incessantemente exalando o mistério. Está sobre teu prato e não há distância alguma que te afaste, ou esconderijo possível. Acho que escolhi poetas demais, mas queria finalizar com uma indiana, sim, da Índia, Itel Kolkorum. Era outra dessas bruxas endiabradas mesmo. Leio um poema muito pequeno dela. Ela aborda algumas técnicas que desenvolveu, a exemplo da grafomania entópica, que ela entendia como o tipo mais austero de abstração geométrica, espécie de radicalização do automatismo por ela levado ao extremo. E assim escrevia: na escuridão fantasmagórica, antes de dormir, ao invés de me dobrar,
como fui ensinada a fazer, mergulho em outro ser, e tocada por gavinhas da floresta ou espuma da língua do oceano, em harmonia contigo, eu me afundo no abismo. Deixemos os outros poetas para um outro momento. Segundo Lucas, haverá perguntas e também ele quer que a gente fale um pouco dos projetos atuais meus e da Elis. Vamos lá, vamos em frente. Muito bem, Floriano, muito bem, Elis. Era isso que vocês tinham, né, a princípio, programado, então, realmente tivemos aqui, nessa quase uma hora de exposição de vocês, uma miríade de sonhos que parecem foram resgatados da história dispersa no planeta e povoaram aqui essa noite, nos conectando com colegas, amigos interessados no surrealismo no Brasil afora. É realmente uma situação fora do comum e que, de alguma maneira, nos coloca num estado poético de encantamento com as palavras, com os encontros, com os sentidos que nós compartilhamos aqui, mesmo à distância, nos aproximando por essas vias, um tanto oníricas também. Eu gostaria de fazer uma questão para vocês que estudam há tanto tempo o surrealismo, algo que tem a ver exatamente com o tema do nosso seminário, né, que atravessa o surrealismo também enquanto movimento poético e cultural, que é o tema da revolta. Em algumas das falas que vocês nos trouxeram, nós ouvimos as palavras rebelião, né, mudar a vida, e estamos falando aí de poetas, homens, mulheres, jovens, amantes, loucos, escritores que sonharam com uma transformação do mundo, com base na poesia, nessa potência criadora que encontramos na poesia. E é exatamente esse movimento tão múltiplo que se difundiu o mundo afora, ele foi um dos poucos movimentos de vanguarda histórica do século XX, que atravessou todo esse período e ainda hoje fervilha por aí, não somente nos estudiosos, mas também, né, na veia poética e artística. O surrealismo ainda parece que assombra o mundo daqueles que se negam a sonhar, né, em busca de algo maravilhoso. A minha pergunta até que ponto a revolta surrealista que foi inflamada pelos franceses, pelos europeus, ela, de alguma forma, se difundiu, ela chegou a outros cantos do mundo e inspirou também outras revoltas poéticas na América Latina, no Brasil, ou até que ponto essa chama da revolta se arrefeceu ou se transformou em outra coisa. Eu pergunto isso porque, realmente, né, pelo que vocês apresentaram, o surrealismo ele tem uma história muito diversificada, múltipla, e chega até os tempos atuais. Mas também, ao longo dessa trajetória, as indústrias culturais se apropriaram de algumas estéticas, de algumas produções, de alguns estilos estéticos inventados por surrealistas. As imagens, né, oníricas que passaram a ilustrar os videoclipes da música pop na MTV, as imagens oníricas que aparecem também na publicidade, uma vez ou outra. Então, parece que também um pouco do surrealismo foi apropriado, foi cooptado pelas indústrias culturais. E até que ponto o surrealismo ele conseguiu manter acesa essa chama da revolta. Eu queria ouvir de vocês como é que vocês veem exatamente a revolta no movimento surrealista chegando até os tempos atuais. Esse fantasma que você chama de indústria cultural, esse monstro, ele assimilou tudo o que é possível, não somente aquele sentido inaugural de revolta dado pelo surrealismo. Você fala que absorveu técnicas e recursos
de linguagem das artes, mas assumiu também, absorveu também tudo o que de possivelmente bom teria a nos dar o mito, teria a nos dar as religiões, teria a nos dar a política. De modo que foi sempre o seu mérito maior, por mais negativo que seja, é um mérito, um grande mérito, ser uma espécie de Midas ao contrário, transformar todo o ouro da terra na mais insustentável merda. Essa é a verdade do tempo em que vivemos. É evidente que o sentido de revolta, se você pensa na separação ou no espaço entre um século que nos remete à origem do surrealismo, ele se deu em vários países do mundo, sempre naquele sentido de uma identificação. Você tinha um início, um start desse sentido de revolta dado no surrealismo, que tinha, por um lado, uma relação com a política, afinal de contas, era o momento era o entre-safra entre duas grandes guerras mundiais. Por outro lado, era também uma necessidade de você romper com determinadas camisas de força, até mesmo de natureza estética, certo? De modo que essa revolta ela foi tomando, digamos, o seu modo distinto de ver, às vezes até muito distinto. Na Argentina, por exemplo, o grupo em torno do Aldo Pellegrini, um dos grandes poetas, Francisco Madariaga, costumava dizer que, se para os europeus o surrealismo tinha sido uma ruptura, para eles, na Argentina, tinha sido uma boda. Ou seja, que o mais importante para eles foi descobrir um sentido de colaboração entre artistas, de enriquecimento de uma cultura, e não o destronamento de algo idêntico, certo? Então, teve várias formas. Daí também foi mudando com o tempo o comportamento dos próprios surrealistas, o que fez com que o movimento, ao ser descoberto em alguns países do mundo, nunca tiveram, digamos, o interesse de se aproximar dele, ou foi muito maior aquela quantidade de artistas surrealistas do que a de artistas surrealistas vinculados oficialmente ao movimento, certo? A adesão tenderia naturalmente a se dissipar com o tempo, mais em função disso, mais em função do comportamento autoritário mesmo do Breton, do que propriamente a uma falta de interesse ou de afinidade com esse sentido de revolta do surrealismo. Elis, você agora quer falar um pouquinho? Quer acrescentar depois do mestre, né? Tá. Não, acho que tantas obras, algumas coisas, né, principalmente de plástica, do surrealismo ficou completamente banalizado. Pensar nas obras de Dalí ou coisas assim, a própria expressão surrealismo, né, qualquer coisa um pouco fora do comum, olha que surrealista isso ali, né, mas vai muito além disso, como eu mencionei ali no começo da minha fala. Acho que mais do que um conjunto de técnicas ou um tipo de estética, uma forma de escrever, a gente tenta entender o surrealismo também como um estado de espírito, né? Esse inconformismo diante das injustiças do mundo, das regras, das camisas de forças, como o Floriano estava falando. Então, esse estado de espírito ali pervive, né? Olá, boa noite. Estou muito feliz e agradecido de esse evento estar acontecendo. Eu falo aqui do Rio Grande do Sul e acabei de começar uma pesquisa de doutorado, né, que toca no tema do surrealismo também, mas tem a ver com escrita criativa, principalmente, né, no programa da Federal do Rio Grande do Sul. E eu fico pensando, né, sobre como a indústria, essa questão da indústria cultural ter
tocar todo o ouro e transformar ele em lixo, em merda, nada produtivo, né? E acachapa, e tipo, achata todo esse pensamento mágico, né? Que a gente poderia usar para transformar o mundo, etc, etc, e transforma isso num produto de consumo barato. Mas a indústria, o mercado editorial também faz parte, né, da indústria cultural nesse sentido, e a gente vê que muitas editoras veem o livro como um produto que precisa ser vendido, etc, etc. E eu fico pensando se talvez uma resposta interessante para essa questão seria que nós tentássemos voltar para o artesanato do livro. Não sei se eu estou sendo muito utópico ou não, mas pensar que talvez a escrita poética seja mais feliz se ela for feita de um modo mais artesanal do que numa linha de produção editorial. O que vocês acham disso? Gostaria muito de ouvi-los. Muito obrigado. Muito bem, Gustavo. Bom, até onde eu sei, o aparecimento da eletrificação dos instrumentos musicais não melhorou a música no mundo. Mas também jamais foi justificativa para que se voltasse a tocar instrumentos acústicos única e exclusivamente. Ou nós aprendemos a conviver com todas as diferenças, aliás, essa frase virou já um refrão, que é um mantra, que é o auge da banalidade também. Isso de aprender a conviver com o outro, aprender a conviver com as diferenças. Nós enchemos a boca disso e é o que nós menos fazemos na vida, é aprender a conviver com o outro, a respeitar o outro, ouvir o outro, certo? De modo que vale a forma, qualquer que seja ela, com que você, livre de qualquer camisa de força, se expresse. Isso é o que acaba valendo. Não, podemos ir para a próxima pergunta. Eu super de acordo com o Floriano, assim, acho que a gente realmente tem que conviver com essa realidade, né? Enfim, mas eu particularmente gosto bastante do livro artesanal, tá? Tanto que a Sal Negro, que o Lucas mencionou antes ali, que publicou a tradução da Eunice Odio, eu acho uma edição maravilhosa, então sou muito suspeita para falar, porque eu vou defender o artesanal também. Oi, boa noite, professor Floriano, Elis. Obrigada por essa aula maravilhosa. Para mim está sendo muito interessante, porque é um tema novo para mim, enfim. Aí eu pensei o seguinte, para o professor Floriano perguntar se o senhor acredita na força da arte influenciando a política, que é hoje, sobretudo essa arte que remonta à revolta, enfim. Você acha que a gente ainda pode sonhar? E para Eli, diante do que vocês apresentaram, mas o professor Floriano é fato, mas assim, Elis, eu queria que você falasse um pouco sobre o que você acha da atuação das mulheres no movimento realista. Olha, eu acho que a relação intrínseca da arte, da criação, é com a vida. Não é com a política, ou com a religião, ou mesmo com o mito, que deveria abranger todas esses elementos. Não sei se é a sua intenção trazer como responsabilidade da arte o assunto da política eleitoral, da política que infesta o mundo atualmente, certo? Eu penso que não, porque seria uma triste ideia achar que a arte tivesse algum poder, hoje ou em qualquer tempo, em relação a isso. A interferência será sempre do artista, não da arte. Do artista, não como criador, mas como ser humano, como cidadão vinculado à realidade, a uma realidade social dada, certo? Então, nesse sentido,
sabe-se lá de que forma a arte possa vir a influenciar. Eu até diria, invertendo as posições, sabe-se lá a que momento ela deixaria de influenciar, porque de uma forma ou de outra acaba influenciando, para o bem ou para o mal, assim como essa arte também é boa e ruim. A arte de grande penetração, não necessariamente, mas quase sempre é ruim. E nós temos que conviver com ela, certo? O exemplo clássico nosso no Brasil é o fato de que há poucas décadas atrás nós tínhamos a canção popular mais sofisticada do planeta. Hoje o que nós temos é isso que vocês escutam no dia a dia. Vamos às mulheres. Eu posso comentar um pouquinho, mas aí depois já deixa para falar das 120 do Floriano ali. Né? A tua pergunta é ótima, Sheila, adorei, porque de fato é o que eu estou pesquisando na minha tese agora, né? Essa questão do feminino ali. E por mais que a gente pense, né, tipo, era outra época, a sociedade era muito mais patriarcal, e se basearam em Freud, que, né, também era muito misógino, né, e tem todas aquelas discussões das feministas em relação a Freud e tal. Por mais que a gente tente se banalizar ali, não tem como não pensar. Eles estavam tentando mudar a realidade, estavam tendo essa abertura, por que não valorizaram mais também? É óbvio, porque tinha grandes mulheres ali junto, assim. Então, no primeiro manifesto ali que eu mostrei a lista de nomes, eram só homens que assinaram. Nas fotos dos grupos ali, são homens, nos relatos, são homens. Volta e meia, quando tem uma mulher, tipo, é aquela esposa que está do lado, assim, eles figuraram muito mais como esposas. E a gente teve grandes artistas na época que não parece que foram devidamente valorizadas, né? Então, é uma questão delicada, assim, que rende bastante. E aí tem né, teóricos que se dedicam a isso e tal, até, inclusive, se quiser depois, Sheila, me escrever para trocar umas figurinhas a mais ali, se quiser dedicar a isso, eu estou aberta a gente conversar. Floriano, quer falar das suas mulheres? São minhas? 120, só 120. Eu vou fazer diferente. Bom, o livro mencionado pela Elisa é esse aqui. 120 Noites de Eros. 120 Noites de Eros, Mulheres Surrealistas. Ele é precedido de um longo ensaio, e eu queria ler só o trechinho final, que creio que deixará a Sheila, espero que não, de todo satisfeita. O que a faça ir rapidamente procurar um exemplar do livro. Os livros estão repletos de outros livros, assim como a vida é uma perene conjugação de desejos. Carl Gustav Jung recordava os antigos que acreditavam que todas as coisas estão repletas de deuses. Tal percepção, que não se escreve como incontestável, coloca todas as perspectivas em estado fascinante de confluência. Isto naturalmente contrasta com a ideia de Breton no primeiro manifesto do surrealismo. Ao indagar a si mesmo se o essencial não consistirá em sermos senhores de nós mesmos, senhores das mulheres e também senhores do amor. Esta dificuldade de compreender que a vazante de sensações que define o ser humano não pode ser lacrada em uma carta de princípios foi um erro constantemente reprisado por Breton. Embora acompanhado por alguns seguidores, não pode se confundir com as linhas sugestivas dos horizontes do surrealismo. Há alguns momentos, e este é um deles, em que se distinguem Breton e surrealismo. O livro que temos agora em mãos está repleto de muitas leituras, vozes inúmeras que trazem ao cenário surrealista uma hidrografia serpenteante de significados e modos de estar no mundo. Escutemos essas vozes, suas sombras repletas de luzes, seus olhares repletos de abismos. Escutemos essas mulheres e que elas nos sugiram novas utopias do surrealismo. Foi exatamente com base nisso que eu fiz essa pesquisa e foi muito curioso descobrir não algo que eu já sabia, que era a existência de um caráter misógino no surrealismo, sempre conduzido mais pelo Breton.
O que foi valioso para mim na pesquisa foi descobrir a existência de tantas mulheres em tantos países no mundo. Aqui estão 120 por uma questão estratégica. A relação que eu queria tratar com a outra parte da moeda, que era os 120 dias de Sodoma do Marquês de Sade. Mas é evidente que são muito mais do que 120. E eu espero um dia inventar uma outra magia como essa que encaixou tão bem das 120 noites e publicar um outro livro também com mulheres não apenas poetas, mas mulheres artistas, dançarinas, prostitutas, escultoras, etc. Bom, eu vou falar rapidinho, porque eu vou deixar a Elis falar mais dessa empreitada. Eu vou falar rapidinho apenas de coisas em que ela não está presente, que é uma coleção que, quer dizer, ela está presente indiretamente, porque a presença, no caso, não é minha nem dela, mas sim da Agulha, Revista de Cultura. É que a Agulha fez uma cumplicidade com uma revista editada por uma salvadorenha que mora em Nova York e que se chama Entre Temas Revista Digital. As duas revistas se juntaram e criaram uma coleção chamada Livros Impossíveis. Esses livros, eles são de acesso gratuito. Eles são trabalhados finamente, como se fossem preparados para edição, como se fossem ser impressos, mas são de acesso gratuito para quem bem quiser. E, especificamente, em relação ao trabalho mais recente que a gente vem desenvolvendo, Elis e eu, com relação ao surrealismo, eu queria mencionar 2 livros. Um que trata mais especificamente da presença do surrealismo no Brasil, que chama-se Trópico de Paris, escrito por Paulo Antônio Paranaguá. A Elis falou dele no início, foi um dos autores, um dos organizadores da Exposição Internacional do Surrealismo em São Paulo, ao final da década de 1960. E o outro livro chama-se Horizontes del Surrealismo, escrito por um cubano, Carlos M. Luiz, que faz um passeio bastante ilustrativo e crítico e lúcido sobre a presença do surrealismo em todo o continente americano, em todo o continente latino-americano, melhor dizendo, certo? Então, são 2 livros fundamentais que eu gostaria de deixar aqui mencionado. Com relação a onde adquiri-los, nós somos, em grande parte, nós temos um cuidado de sair na contramão do mercado. Nós praticamente não estamos vendendo. Alguns livros, sim, mas a maior parte são dados. São edições virtuais, de fino acabamento, que você simplesmente acessa. Basta nos mandar um e-mail e nós mandamos os dados de como acessar, mandamos o catálogo, você escolhe os livros que quiser, etc, etc. Certo? De livros impressos, existe um que saiu já há algum tempo, mas a gente tem que lembrar aqui a presença do Márcio Simões, nosso grande amigo, poeta e editor da Sol Negros, aí em Rio Grande do Norte. Ele já publicou vários livros, inclusive o livro da Eunice Odil, organizado e traduzido pela Elis, e vários outros livros meus, todos vinculados, direto ou indiretamente ao surrealismo. Esse livrinho aqui chama-se Visões da Névoa, Surrealismo no Brasil. Ele trata, olha, o Lucas já está acenando aí com ele, é um livrinho que trata especificamente do surrealismo no Brasil. Mas é evidente que o livro maior, no presente momento, é o livro que a editora Insular acaba de publicar, que chama-se Surrealismo no Brasil, uma história subterrânea. Esse livro foi preparado pela Elis Regina Zius e pelo Anderson da Costa. Ele é importante, sumamente importante e indispensável mesmo, porque se trata de um conjunto de uma dezena de entrevistas com todos aqueles surrealistas que participaram efetivamente do surrealismo no Brasil. Agora, Elis, você vende o resto do nosso peixe. Bom, né, essa é a minha mais recente novidade mesmo, né, sobre o surrealismo no Brasil, com o qual me dedico, né, e nessas pesquisas
tinha muitas lacunas, muitas coisas que a gente queria saber e como e tal. Então, fomos direto na fonte entrevistar as pessoas que fizeram parte dessa história para ouvir deles, né? Como aconteceu a exposição, como as opiniões deles e tal. Então, a gente entrevistou a Leila Ferraz, o Paulo Paranaguá, né, o Cláudio Viller, a gente conseguiu entrevistar ele a tempo, Floriano Martins, o Sardã, Fernando Freitas Fuão, Nelson de Paula, o Marcos Salgados mais recente, né, Ana Polinário também, então já com uma visão do surrealismo mais contemporâneo também, para, né, abarcar essa presença do surrealismo no Brasil inteiro. Está com a editora Insular, quem quiser adquirir Insular, mas qualquer coisa também pode me escrever. E eu mencionei também ali na minha fala o Dia dos 5 Orgasmos, da Leila Ferraz, né, que recupera aqueles livros, os primeiros livros dela, que já estão esgotados há muito tempo, que também era algo que tinha muita vontade de ler e, né, não tinha acesso e tal. Então, contato com ela, a gente recuperou esse material e fizemos circular de novo. Né, quem tiver interesse pode me escrever. E aí tem ali na Mama Quilha, tem bastante materialzinho ali saindo também, né? E aí tem esses livros, mas também tem bastante coisa de acesso gratuito, como o Floriano falou, né? Que a ideia é democratizar o máximo possível né, dos nossos interesses também, né? Compartilhar as nossas leituras e, quem sabe, né? Mais pessoas para a gente estar discutindo a respeito. De lá, o que eu quero destacar do catálogo é uma longa entrevista que o Floriano e eu fizemos com a Susana Valt, que é uma artista plástica, né, artista visual ali. Agora ela tá morando no México e ela tem obras incríveis. A Sheila, que se interessa ali por mulheres surrealistas e tal, eu acho que vai gostar bastante, tá? Eu recomendo. Que ela tem uma série ali das esposas que eu achei muito interessante, que fiquei apaixonada pela obra dela e fui buscando e, né, de ali surgiu essa entrevista que está publicada lá no Mama Quilha. Ali a gente tem também as duas revistas do segundo grupo surrealista de São Paulo Fortaleza na íntegra, para vocês estarem acessando e tal. Quem se interessa por revistas surrealistas, acho que ficou material disponível bacana para consulta e pesquisa, que eu também pesquiso revistas de vanguarda da América Latina, então tentando compartilhar o que também as pessoas às vezes compartilham comigo, que a gente que é pesquisador sabe da dificuldade às vezes de achar esses materiais, né? Então tem mais uma fonte de consulta aí. Só lembrar um livrinho que é fundamental. Você falou do Cláudio Viller e que o seu livro das entrevistas conseguiu encontrá-lo a tempo, vivo, né? De uma certa forma, você conseguiu nos encontrar a todos a tempo, né? Afinal de contas, mas ele já nos deixou, né? Pode morrer. Enfim, o Cláudio nos deixou uma série de ensaios que, ao longo dos anos, ele foi publicando na Agulha Revista de Cultura, ensaios específicos sobre o surrealismo. Com a autorização de seu herdeiro, nós reunimos esses ensaios todos e a Elis publicou em um livro chamado Vozes do Surrealismo, que também pode ser encontrado. Eu queria mencionar por último... Gratuitamente. Bom, eu sou um homem muito dado, tudo em mim é gratuito. Eu queria, antes de fazer os nossos agradecimentos mais sinceros ao grande carinho da universidade, e em específico a figura generosa do Lucas, eu queria mencionar uma coisa, que é a Agulha Revista de Cultura. Essa publicação ela é virtual, gratuita, existe há 24 anos, e todo esse material, todos esses temas e todos os livros e revistas que nós mencionamos aqui na nossa fala podem ser encontrados numa coluna imensa, vertical, à direita da tela, e a própria revista tem também todos os números publicados, são 250 números publicados até hoje. Você encontra todos eles e, atualmente, por conta exatamente deste momento que vivemos em torno do centenário do primeiro Manifesto do Surrealismo, nós desenvolvemos 5 edições da revista, que já estamos passando por ela, vai até dezembro, 5 edições dedicadas integralmente ao surrealismo,
que foi com ensaios que nós solicitamos a autores críticos do surrealismo em vários países do mundo. Portanto, conseguimos uma bravata de contar com a generosidade de todos esses escritores que escreveram especificamente para nós, e, ao final, em janeiro, nós vamos reunir esses ensaios todinhos em mais um dos livros que sai exatamente pela Mamaquilha. Ou seja, a Mamaquilha é a nossa editora, embora sendo a editora da Elis e a minha sendo a Arque Edições, pela Mamaquilha, é na Mamaquilha que nós vamos agora concentrar todo esse trabalho virtual gratuito que nós estamos preparando. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram, que tiveram a paciência de ouvir esse porrilhão de nomes desconhecidos, e reitero que o especial agradecimento ao Lucas. Olha, nós aqui temos que agradecer, e eu sinceramente agradeço vocês por terem nos brindado nesta noite. E aqui temos, né, um chamado, um registro para esse universo aí, que tem múltiplas entradas, múltiplas saídas, e que vocês nos apresentaram aí, e que certamente outras pessoas se interessarão por conhecer. Gostaria de agradecer a presença de vocês, né, que nos brindaram essa noite, e simplesmente anunciar que o nosso seminário ainda terá 3 encontros. Esse foi a abertura, né, com essa pleiade de referências do surrealismo ao longo do tempo, e daqui a 15 dias, no segundo encontro, nós teremos o tema de Artaud, Antonin Artaud, surrealista radical, com o professor e pesquisador Alex Galeno, que é um dos integrantes do nosso grupo, Marginalia, aqui da UFRN, e que nos apresentará as suas pesquisas mais atuais sobre essa figura enigmática, né, esse expoente do surrealismo no francês. Então, agradeço ao Floriano Martins, a Elis Regina e a vocês que nos acompanharam. Foi muito bom. E desejo uma ótima noite para vocês. Obrigada também, pessoal, e boa noite. Muito obrigado. Tchau, pessoal.